Vamos falar sobre os problemas de condomínio, né? A convivência é a maneira correta de tratar as questões de pessoas com algum tipo de deficiência ou até mesmo o autismo merece uma atenção dentro dos condomínios. Nós vamos falar mais uma vez com ele, o advogado Luiz Fernando Maldonado, especialista nesse assunto. Doutor Luiz, prazer em recebê-lo no nosso programa. A gente tentou falar com ele essa semana, mas o sinal da internet não estava muito favorável, prejudicou a nossa entrevista, né, doutor? Boa tarde, Diogo. Tudo bem? Espero que esteja tudo em ordem. Obrigado, é sempre um prazer. A gente tentou essa semana, mas acho que o carvão aqui da internet não estava muito bom. Provavelmente estava faltando carvão, viu, doutor? Depois de terminar a entrevista, se você quiser colocar o carvão na churrasqueira acender, eu vou aí dar uma força pro senhor, viu? Pode chamar. Fechadíssimo. Será um prazer. Doutor, vamos lá então. De maneira geral, os condomínios estão preparados para essa convivência, né, de pessoas com algum tipo, né, de deficiência dentro de um condomínio? Infelizmente, não 100%. Para as deficiências físicas, às vezes o cadeirante, às vezes uma deficiência visual, já existe uma certa acessibilidade, questão de rampas e outras, já existem até piscinas em condomínios hoje com aquela rampa de acesso para que um cadeirante consiga entrar e usufruir da piscina. Já para a questão do autismo, ainda é um autismo e outras situações parecidas, né, de saúde. Já existe bastante desconhecimento, tanto por parte dos síndicos, quanto por parte dos condôminos, vizinhos, em como agir diante dessa situação. Porque o autismo e outras situações semelhantes, elas exigem um tratamento diferenciado. Exemplo, a questão do barulho, né? Às vezes a criança autista, por exemplo, ela pode ter uma crise em algum momento, às vezes até por reação a barulhos ou alguma outra dificuldade que ela tenha, e ela pode se tornar um pouco barulhenta, ela pode reagir dessa forma. E isso pode incomodar um vizinho. E esse vizinho, sem saber achando que é uma criança apenas fazendo bagunça, vai reclamar. E o normal, num procedimento comum, seria o síndico mandar uma advertência e uma multa. Mas, em se tratando de uma criança, por exemplo, autista, que tem atestado, tem laudo médico falando que ela tem essa condição, já não se aplica essa advertência e multa, porque nós estamos falando não de uma desobediência, não de uma conduta errada, nós estamos falando de reação de uma situação de saúde, né? Então, que é justificável. Então, nesse caso, a justiça entende que o condomínio não pode advertir e multar os pais, os responsáveis por essa criança, porque você não pode penalizar uma pessoa por motivo de saúde. Então, nesse caso, o condomínio, tendo ciência, se o condomínio não souber, por exemplo, que a criança é portadora do autismo, ele vai tomar os procedimentos normais, vai aplicar advertência e multa. Cabe aos pais informarem ao condomínio, ao síndico, essa condição específica, que aí o condomínio vai agir de outra forma. Aí, nesse caso, não vai advertir e multar. Vai, sim, passar para os pais o que está acontecendo, para que os pais possam tentar intervir, buscar uma ajuda na medida possível. Mas, mais importante também, é a consciência dos vizinhos. Porque, às vezes, o síndico até tem uma preparação para lidar com isso. O problema é lidar com o vizinho que reclama e que não aceita e não entende que isso é uma condição de saúde, que não tem como ter controle, e ele quer uma providência imediata do condomínio, quer uma advertência, quer uma multa, quer expulsão, enfim. E o vizinho, às vezes naquela ignorância que ele pode estar por desconhecimento do assunto, age de uma forma até contrariando a lei. E esse é um grande problema. Doutor, é fácil a gente criticar, é fácil a gente julgar, né? Quando a gente não passa pelo mesmo problema. Doutor, agora uma outra coisa. É comum cenas de preconceito dentro dos condomínios com pessoas portadoras de deficiência ou até mesmo autismo? Infelizmente, é comum. Existem, principalmente, partido de vizinhos, né? Eu não vi síndicos até hoje terem qualquer tipo de preconceito. Os síndicos que eu vi até hoje, na verdade, fizeram um acolhimento,
se dispuseram a ajudar, a entender qual era a dificuldade, a melhorar a condição do condomínio para ajudar nessa dificuldade, mas o problema são os vizinhos. Às vezes os vizinhos não conseguem lidar com isso, às vezes se encontram na piscina, em algum lugar da área comum, e tem algum tipo de preconceito, fazem algum tipo de bullying, né? Funcionários do condomínio também costumam ter uma conduta mais exemplar, não costumam fazer esse tipo de diferenciação. O problema realmente que eu já vi acontecer de discriminação, até mesmo de bullying, por conta de alguma situação de saúde, é entre vizinhos, infelizmente. Doutor, uma outra questão. Estas questões que a gente está tratando agora são tratadas em pautas de reunião de condomínio? Deveriam ser tratadas em pautas de reunião? São assuntos que, como atingem realmente a coletividade, podem e eventualmente devem ser tratados, porém, sem expor o morador A ou B. Você trata do assunto de forma genérica, como lidar com esse assunto, mas sem dizer que é por causa do apartamento A, apartamento B, o condomínio A, o condomínio C. Você trata para disciplinar o assunto, como lidar. Os condôminos estabelecem e a partir disso vai ser lidado daquela forma. Doutor, uma outra questão. Além das questões de boa convivência, também é importante as questões da estrutura dos espaços serem adequados? Ponto extremamente importante, a questão dos espaços, até como eu mencionei, para pessoas portadoras de alguma limitação ou deficiência física, já existe até adequações, principalmente em empreendimentos novos, como acessibilidade, né? Agora, para pessoas com algum tipo de autismo, por exemplo, ainda não tem muitas coisas em condomínio, aliás, não tem praticamente nada em condomínio que viabilizem uma condição melhor para elas. Isso é algo que precisa paulatinamente ser pensado, como implantar, como deve ser implantado, da mesma forma que houve lá atrás o pensamento de como melhorar a questão das pessoas portadoras de alguma deficiência física, que hoje já melhorou muito em condomínio. Pode melhorar mais, mas já melhorou muito a acessibilidade para eles. Já para os autistas, esse assunto ainda está um pouco atrás, precisa de ser acelerado um pouco mais. Doutor, no caso de crianças, estimular a boa convivência nas áreas comuns e de lazer é papel das famílias isto, né? Papel das famílias, perfeitamente. As pessoas que moram em condomínio, às vezes elas acham que tudo é responsabilidade do síndico. Nem tudo é o síndico que tem que resolver. Essa questão, uma boa vizinhança, um bom convívio, parte das famílias, parte da educação que os condôminos têm. Isso nem sempre é responsabilidade do condomínio, do síndico. Então, os pais precisam ter recebido uma boa educação dos seus pais para poderem transmitir uma boa educação dos seus filhos. O que inclui justamente não ter qualquer tipo de discriminação, de preconceito, ser solidário, se colocar no lugar do outro, entender as dificuldades e se dispor a ajudar. Isso é muito importante. É assim que se cria uma boa comunidade. Se a gente tiver várias boas comunidades em vários condomínios, isso vem para fora do condomínio. E aí nós passamos a ter um bom bairro, uma boa cidade, um bom estado, um bom país. Às vezes é do micro para o macro. Finalizar, quando a mãe, um pai, uma pessoa que acaba cuidando de uma criança ou um idoso deficiente, ou até mesmo com autista, não consegue resolver esses problemas no condomínio, aí a pessoa tem que partir para a justiça, doutor? Não conseguindo essa resolução amigável com o condomínio, ela vai ter que partir para a justiça. Dependendo da situação, se o condomínio não se sensibilizar, não se dispor a resolver no que for necessário, ou se estiver agindo erradamente, por exemplo, aplicando multa a uma criança autista que não é cabível, ela vai ter que discutir com o condomínio, vai entrar na justiça e discutir com o condomínio. Agora, se o problema é um vizinho que, mesmo tendo ciência do problema, né, a mãe, o pai já abriu esse problema para o vizinho para tentar explicar, e mesmo assim, esse vizinho continua perseguindo, tendo condutas inadequadas, tomando medidas que não correspondam à lei e ferindo o direito dessa criança autista, aí ela já vai os pais vão ter que entrar com processo contra esse vizinho. Então vai depender da situação, do tipo de comportamento. Todos terem uma boa convivência dentro de um condomínio, até porque você mora com muitas pessoas, se coloque, né,
Se coloque hoje, amanhã, no lugar daquelas pessoas, né, que acabam cuidando de um autista, que cuidando de uma pessoa que é portadora de deficiência. Se coloque no lugar da pessoa, respeite antes, entenda a pessoa para depois fazer a crítica, né? Exatamente. Esse exercício de cidadania, de se colocar no lugar do outro, ele é válido em qualquer situação e precisa ser muito praticado em condomínio. Praticar o bem, ser do bem, fazer o certo, é fácil. O difícil é fazer o errado, só que as pessoas às vezes insistem em fazer o errado. O errado é mais difícil, é bem mais fácil fazer o que é certo, porque o que é certo você não precisa ficar preocupado em ficar escondendo, corrigindo. Quem faz errado tem que ficar pensando toda hora no que vai dar de desculpa. Ah, não, mas eu não falei isso, eu não fiz isso. Não, seja verdadeiro, seja correto, se coloque no lugar do outro, que assim a gente constrói uma boa sociedade. E que todos tenham uma boa convivência. Doutor Luiz, obrigado pela presença, sempre bem-vindo no nosso programa. Boa semana para o senhor, viu? Muito obrigado, Diogo. É sempre um prazer. Uma boa semana para todos. Obrigado, doutor. Grande abraço. Obrigado pela presença.